você aguentar essa pressão que você está vivendo, Deus vai fazer você prosperar no lugar onde Você também anseia por esse renovo. no caráter, na postura de José. Eu não vim aqui retirar esse milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui O seu sangue são essas pessoas que Deus Meus irmãos, papai, Senhor Jesus, amém? Amém. Que alegria estar aqui novamente. Vendo alguns gostinhos, né, Caio? Quanto tempo, pastor Renan, obrigado pelo convite. O Johnny, não sei se está aí também. Ele que foi intermediário, né, para a gente estar aqui hoje. Anderson, meu maestro. Amém. Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Kitchelle. Eu reúno ali na Assembleia de Deus de Itacibá. Estou aqui sob a bênção do pastor Leniné Jardim, né, pastor Renan? Pastor Renan fez um apelo para a gente estar aqui hoje, cultuando com os irmãos, mas o nosso pastor tem um coração muito grande, porque dia de culto, né, a gente está lá na nossa casa, né? Mas se for para somar com o reino, não tem, o pastor não coloca impedimento nenhum. Aleluia. Estou aqui acompanhada de um dos meus filhos de coração, que foi Deus que me deu, João, que está no teclado, é uma bênção nas nossas vidas. Paulo, meu filho também, de coração, tem me abençoado muito nessa caminhada. Sou grata a Deus pelo Romildo, pelo Rael, que estão aqui somando comigo. Estou chique, gente, ó, tem até saxofonista comigo hoje. Aleluia, tudo para a honra e glória do Senhor. Isso para mim é uma honra, sabe? Deus tem trabalhado muito na nossa vida, né, como um todo, porque eu não estou nessa caminhada sozinha e não tem sido fácil, nem para mim, nem para eles, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? E eu acredito que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, assim como Ele falou comigo durante o dia, durante o decorrer dessa semana. Nós estávamos ansiosos para estar aqui cultuando com os irmãos hoje, mas tem uma programação a seguir, então vamos adorar a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
você nessa noite. Nós sabemos que a caminhada para nós ela não é fácil. A gente sempre brinca. A vida do crente não é fácil, é verdade. Com ele é difícil, pastor Renan. Imagina sem ele. Mas eu sei que dia após dia você também anseia por esse renovo. Eu sei que ao dobrar os seus joelhos você é sincero com o Pai. Senhor, eu preciso de renovo. A minha caminhada não tem sido fácil. Eu já pensei em desistir de tudo, mas me renova, 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 renova a minha vida, renova a minha família. E eu creio que você vai sair daqui com o renovo que você precisa. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. 11. Vamos ler apenas o verso de número 22. O nosso irmão Edson e a sua esposa Sandra está oferecendo o culto em ação de graça pela passagem do aniversário do seu filho Adson. Deus abençoe a vida desse rapaz, que o Senhor possa prosperar sua vida tremendamente. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 11, verso 22. Nós vamos recitar esse texto no 3, tá bom? E eu gostaria que a igreja, em apenas uma voz, recitasse esse texto, porque Deus falará conosco através dessa passagem. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Foi só um ensaio. Vamos agora mais forte no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Pode se assentar. Eu pedi a você para curvar sua cabeça e nós orarmos. Santo Deus, esta é uma noite, Senhor, que eu acredito que o Senhor separou para falar conosco, que o Senhor, nesta noite de ensinamento, possamos sair daqui, Senhor, edificados pela Tua palavra, que a história de José, que a fé de José, Senhor, possa tocar as nossas vidas, que o Senhor possa acrescentar, ó Deus, nesta noite, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a minha vida, que o Senhor possa, Deus, fazer com que esses textos saltes das Sagradas Escrituras e pule ao coração de cada um que nesta noite está aqui, Senhor. Que o Senhor transforme essa noite chuvosa e fria em uma noite, Senhor, acesa pela chama do Espírito Santo, ó Pai, que habita neste lugar e habita sobre nós. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, na terça-feira passada, as crianças já saíram ou não sair? Não, tá bom, obrigado. Na terça-feira passada nós falamos aqui sobre a história de Jacó, como Deus transformou a vida daquele homem. Jacó sendo um homem enganador, trapaceiro, um homem que gostava muito de sempre sair por cima e nunca por baixo. A Bíblia conta que Deus transformou a história de Jacó. No capítulo 32 de Gênesis, a gente vê que Jacó tem uma luta com um anjo, com um varão. E ali naquele momento a gente vê claramente que Jacó está lutando com Deus. E claro, para o nosso entendimento limitado, nós vemos que Jacó ali, ele persistiu durante toda a noite. E ele recebeu a sua bênção que ele tanto queria. O que nós falamos aqui na terça-feira passada? Que a bênção que Jacó tanto queria era a mudança de vida. Ele estava prestes, no capítulo de número 30 e 33, a encontrar 33 e 34 com o seu irmão. E a gente observa que ele não queria encontrar o seu irmão e deixar ali uma poça de sangue arrastado por onde eles passassem. Não, ele queria uma vida nova, ele queria mudança. E por isso ele disse: você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E a Bíblia diz que naquela luta Jacó é abençoado, depois que o anjo toca na sua perna, na sua coxa, toca no seu nervo,
e a Bíblia diz então que a história de Jacó ali é mudada. Como consequência disso, o encontro que Jacó tem com o seu irmão é um encontro de bênção. Não há derramamento de sangue, ao contrário, eles derramam apenas lágrimas, e eles chegam então à conclusão de que irmãos realmente não nasceram para brigar, e eles nasceram para estar em união. A Bíblia diz que Deus mudou então o nome de Jacó para Israel. É de Israel que vai sair agora as 12 tribos, a qual o Senhor vai levantar para que essas 12 tribos pudessem representar a palavra de Deus, os oráculos de Deus, e deveriam ser então luz para as nações, essas 12 tribos. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre o versículo de número 22, que trata exclusivamente sobre José. Em Gênesis, dá um pouquinho mais de retorno, Dudu, só um pouquinho. Em Gênesis capítulo de número 37, a Bíblia narra que Jacó ele tem um filho que é da sua preferência, e esse filho é o mais velho do casamento que ele tem com Raquel. José, nesse momento, ele tem 17 anos, e a Bíblia diz que Jacó ele tem uma preferência pelo seu filho, e o fato de Jacó de deixar isso muito claro, que ele tem uma preferência pelo seu filho José, causa uma discórdia muito grande entre os seus irmãos, a ponto que a Bíblia diz que os irmãos de José não podiam falar com ele pacificamente, ou seja, a discórdia estava instalada na casa de José. Ele não havia como ter um diálogo amigavelmente com os seus irmãos, porque o seu pai tinha uma preferência por ele, e a Bíblia diz que ele trazia má fama dos seus irmãos. Mas a Bíblia não diz que José ele vai atrás dos seus irmãos para falar mal dele para o seu pai, não. A Bíblia diz que os seus irmãos faziam o que não era algo correto, e o que o seu irmão José tinha para falar do seu irmão sempre era algo pesaroso. Mas o que pesou sobre a vida de José também foi uma túnica que o seu pai fez, e essa túnica era de várias cores e distinguia os seus irmãos dos outros. A Bíblia diz que a fúria dos seus irmãos era muito grande, e eles não conseguiam tolerar José. Quando nós observamos o capítulo de número 37, a gente vai ver que José ele tem um sonho. E qual que é o sonho de José? José, ele disse que ele estava plantando feixes, e segundo ele, o sonho que ele teve, o feixe dele se elevava sobre os outros feixes, como se ele estivesse sobressaindo sobre os seus irmãos. Os seus irmãos já tinham uma angústia pelo seu pai amar mais José do que eles. Eles já não tinham um bom relacionamento, porque o seu irmão tinha uma túnica de várias cores que o seu pai havia feito para eles. Agora eles têm que ouvir José contando um sonho que Deus deu para ele, a qual ele, o feixe dele se sobressaía. Mas não apenas isso, José também diz que teve um sonho, que esse sonho emendava-se com o sol e a lua, se postrando perante ele, juntamente com as 11 estrelas. Quando os seus irmãos ouvem isso, e também o seu pai pergunta para ele: o que você está dizendo, José? Você está insinuando então que eu, a sua mãe, os seus 11 irmãos vai se prostrar diante de você? É isso que você está insinuando? A Bíblia diz que o seu pai repreendeu ele, mas o seu pai guardou aquilo no seu coração, porque o seu pai entendia que era algo que Deus havia colocado no coração de José. Aqui eu quero começar a trabalhar com vocês uma coisa que o Senhor palestrou muito no meu coração. Se você observar o capítulo de Gênesis 37, você vai ver que quem dá o sonho a José é o próprio Deus. Por que os irmãos de José eles não toleravam José? Porque os irmãos de José não eram um sonhador como José. Tanto que quando José está indo atrás dele, quando eles estão em Siquém, e depois ele vai para Dotã, quando os irmãos veem ele, os irmãos falam assim: ah lá o sonhador. E gente que não sonha, não tolera ver o outro sonhar. Quem não sonha, quando vê o outro sonhar, ele quer destruir o sonho. Ele não quer ver o outro bem, ele não quer ver o outro feliz. Quem não tem projeto, quando ele vê alguém projetando alguma coisa, isso inquieta ele, porque a cabeça dele é uma cabeça de vento, não pensa nada, não tem sonhos e projetos no seu coração. Os irmãos de José
José ficaram enfurecidos com José, não é porque o seu pai o amava apenas, não é porque a sua túnica que o pai fez diferenciava eles, não, era porque José, ele tinha o coração e a mente de um sonhador, e a Bíblia diz que os irmãos não toleravam isso. A Bíblia diz que os irmãos de José estavam cuidando do rebanho em Siquém. O pai de José é aqui que começa a história da fé de José. O pai de José diz para ele: vai lá ver como é que estão os seus irmãos e traz uma notícia para mim. O texto diz que quando José estava indo, por algum momento ele acabou se perdendo pelo caminho que ele ia. Um homem viajante chegou até José e falou: moço, você vai para onde? Ele disse: eu estou atrás dos meus irmãos em Siquém, porque o meu pai pediu para ver como é que eles estão. O moço então disse: os seus irmãos eram aqueles que estavam cuidando, eu vi eles estão em Dotã. A Bíblia diz que José, ele então agora vai para Dotã. Mas percebam que José, ele vai só se afastando de casa. No capítulo 37, quando Jacó diz para ele: vai até os seus irmãos e vê como eles estão, a Bíblia diz que José, ele sai da sua terra, que é Canaã, que é onde seu pai habitava, ele vai rumo a Siquém. Quando ele vai chegando lá, ele não acha seus irmãos, porque ele se perde, e de lá ele vai para Dotã. José só vai se afastando da sua casa. De repente, a Bíblia diz que quando ele está se aproximando, quem vê ele primeiro? Os seus irmãos. Aí os seus irmãos dizem assim: olha lá o sonhador, olha lá o homem que contou o sonho em que o seu feixe se sobressaía e os nossos iriam estar inclinados a ele. Olha lá o homem que contou o sonho que o sol e a lua estariam diante dele e também as 11 estrelas. Olha lá. Aí um teve uma ideia brilhante e satânica: vamos matar José. Aí o outro irmão disse: não vamos fazer isso, porque é o nosso irmão. Como que nós vamos conviver com esse peso nas nossas costas quando nós estivermos com o sangue dos nossos irmãos aqui? Rubem tem uma ideia brilhante: joga ele na cova, porque você joga. Rubem pensava: vocês vão jogar ele na cova, depois eu volto aqui, tiro ele e está tudo resolvido. E a Bíblia diz que eles colocam o seu irmão ali. De repente vem uma caravana de ismaelitas e eles vendem o seu irmão para os ismaelitas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre este texto que nós lemos de Hebreus capítulo 11, verso 22. Mas antes de chegar a esse texto onde José, de uma forma profética, divina e inspirada, ele faz menção dos seus ossos, pedindo para que eles pegassem os seus ossos e levassem para fora do Egito. Você precisa entender o que Deus fez no controle da vida deste homem. Todo mundo que olha para essa história, ele pode chegar à conclusão seguinte: José foi uma pessoa injustiçada pelos seus irmãos, e eu não vou tirar sua razão. José foi uma pessoa que ele sofreu a perseguição dentro da sua própria casa, eu não vou tirar sua razão. Mas Deus estava trabalhando no caráter, na postura de José, porque a Bíblia diz que ele agora vai ser rejeitado pelos seus próprios irmãos. Os irmãos venderam ele. José teve que trabalhar com uma coisa na sua vida que se chama rejeição. E ninguém gosta de ser rejeitado, né, irmãos? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser chamado por último, né? Ninguém gosta de passar por uma situação a qual vão dizer: nossa, todo mundo já sabia, menos eu que não sabia. Ninguém gosta por isso. Ninguém vai passar por isso. Mas José, ele tem que viver isso na sua vida, porque o que Deus tinha na vida de José era necessário que o caráter dele, a personalidade dele, o coração dele fosse trabalhar. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês antes de a gente começar a falar sobre rejeição. Deus não dá nada para gente que pensa pequeno, ok? Deus não dá nada para gente que pensa pequeno. Se você quer crescer na sua vida, se você quer ver Deus trabalhar na sua vida, você vai precisar entender que Deus pensa grande. Deus não pensa pequeno. Quem olha para a vida de José poderia dizer: ele é vítima dos seus irmãos. Quem olha para a vida de José pode dizer: José é vítima de uma tramóia, de uma emboscada, de um plano maquiavélico que vai tirar ele de dentro da sua família. Mas o homem pensa assim: agora de
De Deus. Sobre quem José estava no controle do governo? De Deus. Mas Deus, irmãos, não trabalha como trabalha o homem. O que Deus faz? Não foi Deus que jogou José naquela cova, mas Deus permitiu jogar José naquela cova. Sabe por quê? Porque Deus queria trabalhar na vida de José. Então, quando nós olhamos o texto de Gênesis 37, esquece os irmãos de José, porque o propósito ali não são os irmãos, o propósito ali é José, e Deus estava tirando ele da sua casa. Quando ele é jogado ali, ele começa a ser trabalhado por Deus em uma área que nós não gostamos de passar, que é a rejeição. E a rejeição é algo que nós temos que entender que é bíblica. Você não vai ver nenhum profeta, nenhum homem de Deus, nenhum missionário que foi aplaudido por todos. Você não vai ver. E geralmente é o contrário. Se todo mundo te aplaudir, tenha certeza de uma coisa: você está no caminho errado. Se todo mundo levantar o homem de Deus, pensam demais, você está no caminho errado. A Bíblia diz que Davi, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que quando Davi estava no pasto, o que aconteceu? Samuel chegou, está aqui os homens, está aqui, falta algum. É como se o pai coçasse a cabeça e diz: tem um menor, está lá no campo. Ele foi esquecido pelo seu próprio pai. A rejeição e o esquecimento, esse tratamento de Deus aconteceu com todos os grandes homens da palavra. Quando você olha para a vida de Paulo, você vai ver que a conversão de Paulo se dá em Atos capítulo de número 9. Mas a Bíblia diz que em Atos número 9, verso 23 ao 25, a Bíblia diz que eles pegam Paulo, depois que ele se converte, tiram Paulo lá daquela base onde ele estava. Agora, olha aí, dá para colocar aí, Dudu? Atos capítulo 9, verso 30. Atos 9, 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ou seja, enquanto Paulo estava aqui, a igreja não crescia. Mas quando Paulo saiu, a igreja começou a desenvolver. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Paulo? Paulo, eu não quero você aí. O próprio Deus, nesse momento aqui, tirou Paulo. Disse assim: você não faz parte do que eu tenho aí agora. Agora, o outro texto, 2 Timóteo 4,16. Coloca aí, por gentileza. 2 Timóteo 4,16. Paulo, quando ele estava preso, ele disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Aí ele vai dizer: antes todos me desampararam, que isso lhe não seja imputado. Você consegue entender que este homem, Paulo, foi o grande missionário, o plantador de igreja, o escritor de quase metade do Novo Testamento. Olha como ele acaba a sua vida, sozinho, dizendo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Se nós queremos aperfeiçoar a nossa fé, nós vamos ter que passar pelo mesmo caminho que José passou, que Davi passou, que Paulo passou, o próprio Jesus passou. Está escrito lá em João capítulo de número 1, verso 11: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A rejeição faz parte da nossa vida. A rejeição faz parte do nosso caminhar com Deus. De vez em quando nós vamos nos ver sozinhos em algum momento, em alguma situação, mas não é porque Deus não nos ama, não é porque Ele não tem um propósito na nossa vida, porque quem Deus tem coisa grande, Ele tem que amassar, Ele tem que pisar, Ele tem que ser rejeitado, Ele tem que ser colocado de lado, o caráter dele tem que ser forjado, a postura dele tem que ser blindada pelo fogo de Deus. E era isso que Deus estava fazendo com José. Quando ele estava naquela cova, Deus estava trabalhando em José, trabalhando nele. E nós não podemos pular etapas. Se você não aprender a conviver com a rejeição, você jamais vai viver a próxima etapa do que Deus tem para você. Porque tem gente que é assim: é que não me chamou, eu também não vou mais.
Se não citar meu nome, eu saio dessa igreja. Você tem que ser tratado por Deus. Você tem que entender que de vez em quando você vai fazer tudo e todo mundo vai te esquecer. Você vai ajudar um, vai ajudar outro, vai ajudar outro, vai tirar o outro do buraco e seu nome não vai ser citado. E ninguém vai falar que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Todos os bens que você fizer na vida de uma pessoa, muitas vezes você não será lembrado por isso. José é tirado de dentro da sua casa, irmãos. Ele é tirado dentre os seus irmãos e ele é colocado em uma cova, e da cova ele vai para o Egito. Se eu perguntasse aqui quem é que quer viver uma presença de Deus extraordinária, você pode levantar as duas mãos. Agora, quem é que quer viver o processo de Deus na sua vida? Se eu perguntar quem é que quer ter uma fé inabalável, todo mundo vai dizer que sim. Aí eu vou dizer, quem é que quer ser provado aqui por Deus? A nossa fé, ela é provada a todos os momentos, e a fé de José também estava sendo provada. Você vê José murmurando quando ele está na cova? Você vê José murmurando quando ele está naquele buraco? Você não vê, porque José, ele servia a Deus. E você vai ver isso no capítulo de número 38. Aliás, 39, 40, 41 e 42, porque 38 fala de outra coisa. Mas José, ele estava sendo moldado pelo Senhor. Para nós avançarmos aqui e você entender isso, na sua vida você terá muitas rejeições. Mas quando você estiver sozinho, quando ninguém socorrer você, quando alguém lhe trair, geralmente as traições não vêm de fora, né? É quem come no prato. A traição vem de quem come no prato. Pode perceber, as recepções que você tem na igreja, na família, não, é tudo de dentro. É tudo dentro da igreja, é tudo irmão do seu sangue. São essas pessoas que deixam a desejar, que pisam na bola com a gente. E José está vivendo isso na sua vida. Mas ele está vivendo isso na sua vida por quê, irmãos? Você viu José pedindo para viver isso? Não. Você viu alguém dizendo, vamos escolher José para ser o governador do Egito, para ser o braço direito de Faraó? Você não vai ver. Sabe o que aconteceu? Deus olhou e escolheu José dentre os seus irmãos. Agora eu quero que você acompanhe comigo Gênesis capítulo de número 39. Olha aí, acompanha comigo, está no texto, no telão aí. E José foi levado ao Egito, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Vamos lá, e o Senhor estava com José. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Verso 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Verso 4. José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que pusera sobre a casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Deus tira José de Canaã, que é da sua terra, manda ele para um outro lugar, e Deus não disse, não falou nada com José. José não tem um combinado aqui, seus irmãos vão te vender, não falou nada. Deus manda ele para outro lugar. Como? Através dos irmãos vendendo ele. Como? Através dos ismaelitas vendendo ele para Potifar. E agora José está na casa de um maioral que exercia uma autoridade no Egito. Mas a Bíblia diz que José, o vendido pelos irmãos, José, os vendidos pelos ismaelitas, tudo que ele coloca a mão prospera, porque Deus era com ele. Tudo que esse homem coloca a mão, a Bíblia diz que prospera. Você imagina a vida desse homem que está vendo a sua vida sair fora do seu controle, dentro da casa de Potifar, e tudo que ele começa a fazer, Deus começa a abençoar Potifar.
Por causa de Potifar? Não, o texto diz que era por conta de José. Potifar pegou José e colocou ele como maioral de tudo. E o texto diz assim, ó: só o que ele comia e a mulher de Potifar era que José, não, a mulher dele eu não posso tocar. O resto, tudo ele podia fazer. A segunda coisa que eu aprendo quando Deus quer aumentar a fé de uma pessoa é a fidelidade e o compromisso que ele tem que ter com Deus. A Bíblia diz que José está na casa de Potifar. Ele é um homem bonito, de boa aparência. A mulher de Potifar tenta algumas vezes se deitar com ele, ludibriar ele, mas ele diz: não posso, jamais vou fazer isso. O meu Senhor me colocou aqui sobre autoridade sobre tudo, mas menos você, eu não posso tocar em você. Olha o que o texto diz, Gênesis 39, verso 9. Olha aí: ninguém é maior do que eu nesta casa, José dizendo, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ou seja, José estava dizendo: eu não posso tocar em você, porque você faz parte você pertence ao meu Senhor, você é a esposa dele. Agora eu vou te perguntar uma coisa, irmãos. Entre a saída de José até a hora que ele se assenta naquele trono, sendo governador, sendo o braço direito de Faraó, olha o que está acontecendo na vida desse homem. Uma mulher está cruzando o caminho dele e está fazendo de tudo para atrapalhar o propósito de Deus na vida do homem. Você percebe que todos aqueles que vão crescer na fé, todos aqueles que vão crescer na vida espiritual, eles vão padecer necessidades, vão padecer perseguições. Porque quando José, ele está aqui sendo tentado por essa mulher, não foi Deus que colocou essa mulher no caminho dele. Eu vejo uma obra, claro, carnal, mas também um projeto satânico na vida de José. Para quê? Para atrapalhar o plano de Deus. Existem 3 coisas nessa vida que derrubam o homem. Quando eu falo de homem, também falo de mulher. Primeiro, poder. Segundo, dinheiro. E terceiro, sexo. Todos aqueles que têm uma grande chamada na sua vida, Satanás vai tentar derrubar ele, pelo menos com essas 3 maneiras. Pode perceber que os grandes homens de Deus da Bíblia, Sansão, Dalila, Davi, Batseba, elas eram culpadas. Cada um carrega a sua culpa. Mas você vai ver que todos nós, irmãos, que estão querendo na fé, todos nós que estamos entrando, Satanás tem uma bandeja para a gente. Satanás tem um prato cheio e recheado para nós. O cara pode ser o cara mais feio do mundo, pode ser um jeca. O Satanás vai pintar uma bandeja e vai colocar para ele, para ver se ele cai. E nem todo mundo entende isso aqui. Porque se entendesse, nós não teríamos pastores no banco sendo disciplinados. Qualquer um está sujeito a isso aqui. Estou falando para não botar o pastor, diz que ele nunca vai cair. Todo mundo está sujeito aqui. Não é eu só não, é ele, é os obreiros, todo mundo está sujeito a isso aqui. Só que você tem que entender aonde Deus quer te levar. O que Deus quer para a sua vida? Deus quer aumentar a sua fé. Deus quer te tirar de um lugar raso, quer te levar para algo profundo. E o que Satanás quer? Está querendo botar um buraco na sua frente. Satanás quer colocar uma gambiarra na sua frente. Ele quer colocar alguma coisa que vai atrapalhar o propósito, o projeto, os planos de Deus sobre a sua vida. E essa mulher foi o buraco que Satanás tentou colocar na vida de José. Sabe o que José fez? Fez aqui, ó. Ele pulou. Chuta que é laço. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, séria, para os homens e para as mulheres. Homem não tem que ficar de conversinha com mulher. Mulher também não tem que ficar de conversinha com homem.
Já viu um homem casado que pode conversar com mulher de madrugada? Nunca vi isso na minha vida. Biblicamente falando, nunca vi. Talvez a sua Bíblia é outra Bíblia, porque a minha diz que devemos guardar os olhos. Aquele que está de pé, não, pastor, que é minha amiga, ela desabafa. Amiga, né? Amiga, né? Amiga que tem 2 chifres na cabeça do Satanás, querendo tirar um homem casado de dentro da sua casa, um pregador, um profeta dentro da sua casa. Aí o que Satanás faz? Tenta ele com uma bandeja. Foi assim com Jesus. Satanás tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes. E o que Jesus disse? Vai-te, Satanás, porque só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Se nós não tomarmos cuidado, todos nós estamos sujeitos a esse erro. Só homem não, tá? Mulher também. Dependente da idade. Eu já vi mulher idosa a ponto de pendurar a chuteira. Tá morrendo, caçando saco para se coçar. Triste. Porque ao invés de estar finalizando a sua vida de uma maneira correta, está findando a sua vida de uma maneira vergonhosa. Deixa eu só alertar você uma coisa. O que Deus tem para a sua vida, meu irmão e minha irmã, é a sua família. Qualquer um que tentar cruzar o seu caminho, pode ter certeza, meu irmão, é bandeja de Satanás. Nós vamos finalizar aqui com Hebreus 11. Mas você nunca vai viver Hebreus 11, 22 se você não entender isso aqui. Nunca. Olha para cá. Deus estava para fazer uma grande obra na vida de José. Mas sabe o que Deus está fazendo? Olhando assim, ó. Rapaz, o pior que o bicho é bonito, né? Boa aparência. E tô vendo a mulher tentando pegar ele. Não quero. Tô vendo a mulher tentando pegar ele. Não quero. Quando essa mulher insiste com ele, olha lá o texto, verso número 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nem a própria mulher, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este mal e pecaria contra Deus? Por que ele não diz assim, ó, pecaria contra o meu Senhor, com S minúsculo? Porque José sabia que ele saiu da onde ele saiu, ele foi vendido 2 vezes, mas a vida dele estava no governo e nas mãos do Senhor. E se ele fizesse aquilo, ele não pecaria contra o seu Senhor humano, ele pecaria contra o seu Deus, irmãos. Sabe o que é isso? Fidelidade. Falar uma coisa para as esposas aqui. Se o seu marido for temente a Deus, pode fechar o olho e deixar o bichão andar para onde você quiser. Se a sua esposa for uma mulher temente a Deus, fica tranquilo, porque eu estou vendo aqui no texto que José, ele não estava preocupado o que os outros iam achar, o que ela ia achar. O pecado que ele está dizendo que cometeria era contra Deus, depois contra o seu corpo e depois contra o seu Senhor. Você consegue entender a gravidade do assunto? Se você pega o seu corpo para ir no motel, se você pega o seu corpo para tomar sorvete com uma mulher que não é sua mulher, sentado numa pracinha, você não está pecando como pastor da igreja, você não está pecando contra a igreja, você está pecando primeiramente contra o seu Deus. E ele está lá, ó, tá gostoso esse sorvete, eu vou derreter vocês tudo no inferno. Tá gostoso, né? Tá docinho, vocês vão ver o que eu vou fazer com isso. Parece uma utopia o que eu estou falando aqui. Nossa, para quê? Desnecessário. Desnecessário, né? Desnecessário quando dá um gabinete pastoral com um homem sendo infiel à sua mulher. E eu, como pastor, estou dizendo aqui para você, meu filho, Deus vai acrescentar a tua fé e você não precisa buscar nada fora. O que Deus tem para você está dentro da sua casa, está do seu
seu lado. Do seu lado. Não precisa buscar nada fora, não. Ai, pastor, o amor acabou. Planta uma planta na sua casa e deixa de regar ela. Ela vai morrer também. Tem que regar, meu filho. Que história é essa? De amor acabou, não tem mais clima. Cria o clima. Agora vai buscar fora. Infidelidade, mensagens, redes sociais. Você não precisa disso. Deixa eu te falar uma coisa. Você jamais vai viver o propósito de Deus se você não for um homem fiel a Ele. Deus nunca vai dar isso para menino, para moleque. Deus vai dar coisa grande para quem pensa grande, para quem entende que ele vai ser rejeitado nessa vida, e para quem entende que ele precisa ser fiel, custe o que custar. Você sabe como que Deus vai honrar minha vida? Se a minha vida ou a vida da minha esposa, se um dia eu cair na cama e ela continuar fiel a mim. Se um dia minha esposa cair na cama e eu continuar fiel a ela, você pode ter certeza de uma coisa: não tem muralha, muro e barreira que Deus, que o inimigo possa colocar, que possa travar esse projeto de Deus na minha vida, minha fidelidade a Deus. O marido está mexendo no celular. Aí, mulher, deixa eu ver o que você está mexendo. Não pede nem para ver. Fala assim: Senhor, eis-me aqui nessa noite. Se for pornografia, explode esse celular na cara dele e deixa ele cego, Senhor. Não adianta você ficar vendo ali não, minha filha. Se você tentar ver ali, ele vai ver no serviço dele, ele vai ver com os amigos dele. Muda a sua oração. Mostra para esse sem vergonha como que deve se portar. Você tem que ser fiel ao Senhor. Essa mulher tentou uma vez na vida de José, tentou outra vez na vida de José, tentou outra vez na vida de José. Teve um dia que ele chegou, entrou, quem estava lá? Só a pombagira, só ela. Quando ele entrou, vem ela. Se é bonito, né, José? É hoje. Segurou as vestes dele. O coitadinho, que agora é coitadinho, arrancou, deixou as vestes na mão dela. Sabe o que ela fez? Ela deu um grito. Tira aquelas mulheres loucas, maluca. Socorro! Estou sendo abusada. O servo do seu Senhor chegou. Ele fez isso com você. Vamos até o Senhor. Ela repetiu tudo. Aquele servinho que você comprou e botou dentro de casa tentou abusar de mim. Ele fez isso? Fez isso. Aonde que foi parar José, irmãos? Na prisão. Deixa eu te dizer uma coisa. Aonde está a culpa de José de parar no cárcere? Aonde está a culpa dele? Ele não tem culpa. Agora eu vou falar uma coisa aqui para sair da programação. José foi um homem escolhido por Deus. E quem é escolhido por Deus vai caminhar em lugares que ele nunca imaginou que ele caminharia. Ele vai viver na pele coisas que ele nunca achou que ele viveria. Ele vai descer a buracos que ele nunca achou, fundos do poço que ele nunca achou. E alguém vai perguntar: por que isso está acontecendo? É Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Preparando o cárcere. Gênesis 39:23, coloca aí. E o carcereiro, bota 22 aí. Tem o fio da minha água, 22. Aí ele está no cárcere. E o carcereiro Molo entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Verso 23. E o carcereiro Molo não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Uma característica de alguém que está sendo guiado por Deus é que mesmo se ele tiver com dificuldade na sua vida, ele prospera. Todas as áreas da vida dele, no sentido que ele bota a mão, ele prospera. O cara sai da sua
sua casa, vendido pelos seus irmãos, para procurar seus irmãos, é vendido pelos irmãos. Os irmãos vendem ele, quando ele cai na casa de Potifar, tudo que ele bota não prospera. A mulher age de injustiça com ele, coloca ele em uma situação dificílima, ele vai cair na cadeia. Só que ele está prosperando dentro da cadeia, irmãos. Eu não sei se você já conversou com esse presidiário agora, recente, mas tem um negócio da cadeia que todo mundo gosta. Sabe o que é mariola? Docinho, um pão, mariola e pão. Não vou perguntar se foi preso, não. Se você foi preso, seu passado já foi apagado. Mas não é mariola e pão. Imagina José na cadeia, cheio de mariola e cheio de pão. Imagina José em Xuri, injustamente. Ele era o cabeça da cadeia, ele mandava lá, ele coordenava tudo. É o que está acontecendo aqui. Você percebe que quando Deus tem um negócio na vida de um homem, não adianta você pisar nele, não adianta você fechar a porta para ele, dá um jeitinho de dar uma rasteira nele, porque onde ele bota a mão, ele prospera. Aonde ele bota a planta do seu pé, Deus bota os pés ali com ele. E o Zé está prosperando. Verso 24. 24, não, 39 e 24. Não tem não? Acabou? Então é o outro capítulo. Capítulo 40. A Bíblia diz que José está ali, versículo 13, Vanessa. Dentro de 3 dias, José está interpretando um sonho. Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Presta atenção. Dentro da cadeia, um copeiro e um padeiro, os dois têm um sonho. José chega para servir eles estão tristes. Por que vocês estão tristes? É porque nós temos um sonho. Conta o seu sonho então. Aí o copeiro: eu sonhei que se levantava uma figueira e 3 ramos nessa figueira. E eu sonhava que essa figueira saía um líquido e eu colocava esse líquido nessa taça. Aí, José, você sonhou isso? Eu já sei o que significa isso. Esses 3 anos é 3 dias. E esse líquido que está saindo vai ser o copo que você vai entregar na mão de Faraó. Aí o padeiro falou assim: José, eu também tive um sonho. Meu sonho era que eu sonhei que 3 cestos eram postos sobre a minha cabeça, e vinha as aves e comia nesses 3 cestos. Ele diz: os 3 cestos também é 3 dias. Só que em 3 dias Faraó vai sacrificar você vai morrer. Só que quando José está falando o sonho para o copeiro, olha o verso número 13: dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Olha o verso 14: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim, ou seja, do meu nome a Faraó, e faze-me sair desta casa. Verso 15: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Para a gente caminhar, são 8h40. José faz um pedido ao copeiro. Qual que é o pedido de José? Quando você sair daqui, lembra de mim. Se eu perguntasse para você assim: quem colocou José naquela cadeia? Todo mundo aqui, talvez, ou a maioria, 50%, 70%. A mulher de Potifar. Foi não. Quem colocou José lá dentro foi Deus. Ele permitiu José ir para lá. Melhor dizer, permitiu José ir para lá. Porque se Deus não quisesse que José fosse para lá, ele não iria para lá. Ela criou a situação? Criou. Faraó, o Potifar fez, você tinha autoridade? Tinha. Mas quem permitiu José ir para lá? O próprio Deus. José fica na cadeia 2 anos. José pena, irmãos, 2 anos na cadeia. Por 2 anos ele fica encarcerado. Já faz anos que José está longe da sua família. Um dia o seu pai disse: vai a Siquém, e nunca mais ele viu seu pai.
está lá dentro, está dizendo assim: ô copeiro, você vai sair daqui, mas por favor, quando você chegar lá, lembra de mim, porque eu fui vendido pelos hebreus e me puseram aqui e eu não tenho culpa de nada. Mas sabe o que Deus estava fazendo com José? Tratando José. Olha o versículo de número 21. E fez, capítulo 40, 21. E fez tomar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Irmãos, várias vezes na Bíblia você vai ver que Deus traz a memória, como ele fez com Esther. O rei lá dormindo lembrou do livro e leu. E por que aqui o copeiro não está se lembrando de José? A resposta está no próprio texto. Sabe por que ele não se lembrou? Porque Deus não queria que ele se lembrasse de José. Quem estava descendo com José era Deus. Deus tirou José da sua casa, Deus colocou ele na casa de Potifar, Deus fez com que José fosse vendido 2 vezes, e agora Deus estava permitindo que ele fosse para o fundo de uma prisão, para ensinar apenas uma coisa para José. Estou finalizando, vou falar 2 coisas aqui, eu vou finalizar. Deus estava permitindo que José aprendesse a depender dele. Se tem uma coisa que eu preciso aprender, que você precisa aprender, é a depender de Deus. Você acha que se Deus pegasse o cetro e colocasse na mão de José, toma José, você agora é o governador do Egito, talvez ele pisaria em todos os seus irmãos, e por que não dizer, ele faria até pior do que os seus irmãos fizeram com ele. Mas para trabalhar na vida de José, Deus tem que fazer ele ficar longe do seu pai. Para aperfeiçoar a vida de José, ele permite que ele seja vendido 2 vezes, que ele vai para a prisão e lá ele pene por 2 anos. Você vai viver, vai aprender a viver na minha dependência. Eu preciso aprender isso a cada dia, e você também. Porque se a gente ganha um saláriozinho melhor, a gente não quer saber de Deus. Se a gente tem uma condiçãozinha melhor, não quer saber de Deus. Você é aposentado, não é? Só perde a aposentadoria quando morrer. Você quer saber de Deus para quê na sua vida financeira? Está garantido, não está? Se o presidente não fizer como fez há anos atrás, dar um golpe no país, você vai ganhar seu salário. O que Deus estava fazendo com José? Você vai aprender a depender de mim, rapaz. Você está pedindo os outros para lembrar de você, mas ninguém vai lembrar de você. Você vai ficar aí 2 anos sendo trabalhado e tratado por Deus. Temos que aprender a depender do Senhor. Infelizmente, irmãos, tem gente que não fica só 2 anos, tem gente que fica mais. Tem gente que Deus pega com as próprias mãos assim, ó, e amassa. Ai, pastor, por que nada na minha vida dá certo? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Por que tem gente com pessoas mais financeiramente bem melhor do que eu, e as coisas para mim dão errado e para ele dá tudo certo? Você já parou para pensar que você às vezes está passando por um processo que Deus quer que você passe? Ele precisa amassar você, porque você ainda não está preparado para viver o que ele tem para a sua vida. Já parou para pensar nessa perspectiva? José aqui, ele estava sendo o quê? Trabalhado por Deus, irmãos. 2 anos na cadeia, viu o padeiro ser morto e viu o copeiro em liberdade. Olha o verso que nós lemos, 21 e 23. Bota lá, verso 21. Fez tornar o copeiro com o seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Verso 22. Mas o padeiro mor enfocou José, como havia interpretado verso 23, perdão. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Abre aí por gentileza aí, Vanessa. Abre aí 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Para a gente seguir aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Vamos lá? No 3, vamos ler esse texto junto? 1,
2, 3. Ninguém que assistiu na minha primeira defesa, antes todos me julgaram, que isso não seja de nós. Segura aí, que o 17 é surpresa. Quando o copeiro esqueceu de José naquela prisão, quem que nós lemos que quando José botou o pé na prisão, quem é que estava com ele? Deus estava com ele. Ou seja, Deus estava querendo mostrar para José assim: José, você não precisa de copeiro, de padeiro, de faraó, de rei, de irmão, de pai e mãe, você não precisa de ninguém. Eu estou com você, José. É o que está acontecendo com Paulo, olha o verso número 17. Ninguém me assistiu, mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Sabe o que é isso? Dependência de Deus. Você não pode depender da sua mãe e do seu pai. Você não pode depender do seu pastor, você não pode depender de nada e de ninguém a não ser Deus. Sabe por que você está sentado aqui olhando para mim aqui agora? Porque Deus botou a mão na sua vida. Não é porque eu evangelizei você, ajudei você, não. Não há mérito nenhum de homens da sua história. O mérito não é do seu esposo, do seu filho, do câncer que você superou, não. O mérito é de Deus. E José teve que ficar 2 anos entendendo isso. Não vai ser o copeiro que vai me tirar daqui. Não vai ser a justiça do homem. Eles vão olhar minha ficha e vão ver que a mulher foi realmente injusta. Não. Deus estava trabalhando na vida de José. Para a gente finalizar, me dá aí 10 minutinhos, a 8h43. Um dia, José estava no cárcere. Aí Faraó teve um sonho. Ele sonhou que 7 espigas magras, 7 espigas magras e 7 espigas gordas. 7 espigas magras comiam as gordas. Ele sonhou que 7 vacas magras com 7 vacas gordas. Ele sonhou que as 7 vacas magras comiam as gordas. Aí o copeiro estava ouvindo o Faraó contar o sonho. E ele, gente, que interessante, né? Espiga magra, espiga gorda, vaca magra, vaca gorda. Ah, parece até que a minha história. Um dia eu estava preso também, estava eu e o padeiro. Aí nós tivemos um sonho, tinha um cara lá que era líder de todo mundo lá. E um homem abençoado aquele, tá? Tudo que ele botava a mão prosperava. Eu sonhei um sonho assim, e o padeiro sonhou assim. E se acredita que nós contamos para ele, o homem é de Deus, ele é como um vidente, ele revela as coisas. Só falou por falar. Aí o Faraó falou assim: manda trazer esse homem aqui para mim. Pegaram José, tirando ele no fundo da cadeia. 13 anos comendo pão que o diabo amassou, vindo dos homens e sendo blindado por Deus. 13 anos. Pegaram José, deram um banho nele, fizeram a barba dele, botou uma roupa bonita. O rei foi lá e contou a história. Ele disse: olha, rei, sonho é coisa para Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus falou para mim o que é esse sonho aí. Esse sonho quer dizer que vai vir 7 anos ruins e 7 anos muito bom. 7 anos bons e 7 anos ruins. Você precisa organizar a sua administração. Bota gente aí de sabedoria, um homem íntegro para organizar isso, para administrar. Porque na vaca gorda você vai prosperar e você precisa guardar. E na vaca magra, as coisas que todo mundo tem vai começar a vender e você precisa administrar isso. O Faraó disse assim: esse homem é de Deus. Eu vou colocar você para administrar tudo isso. Pegou José, fez um carro passar com José por todos os lugares, pegou o anel dele. Você agora, José, só uma pessoa aqui tem mais voz que você, sou eu. Toma o meu anel e você agora é o maioral de todas as coisas, sobre todos aqui. Essa é a história de José. Com 17 anos saiu de casa, 13 anos passou pelo vale da sombra e da morte. Com 30 ele está sentado no trono. Com 30 anos ele manda, desmanda, ele vende, ele compra,
assim, ó: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Segura aí que eu não acabei não. Sabe por que José estava dizendo isso? Quando ele disse assim, ó: Deus me fez esquecer da casa do meu pai, não é que ele lembrava do pai mais, não é que ele não lembrava do irmão mais, é que o coração dele não estava mais machucado com os seus irmãos. O filho que Deus deu a José, quando ele abre a boca para dizer que ele fez esquecer do meu trabalho, José estava dizendo assim: hoje eu ocupo uma posição que, quando eu lembro que eu fui vendido 2 vezes, quando eu lembro que eu fui traído por uma pessoa que eu tinha confiança, que era aquela mulher, quando eu estava no cárcere, hoje eu lembro disso e isso não me dói mais. O segundo filho de José, depois de 7 anos, se chama Efraim, e ele diz assim, ó: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aonde José foi humilhado, meu irmão, no Egito, aonde José foi pisado, comeu a mariola, comeu o pão amassado na cadeia, ficou 2 anos lá e disse assim, ó: Deus me fez prosperar aqui, aonde eles me pisaram. Deus me fez eu crescer aqui, aonde eles humilharam e massacraram a minha pessoa. Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu quero finalizar, mas eu quero que você preste muita atenção. Se você aguentar o calor do fogo, meu irmão, as impurezas vão sair da sua vida. Se você aguentar essa pressão que você está vivendo, Deus vai fazer você prosperar no lugar onde te humilharam, fizeram você baixar a cabeça. Pastor, você está pregando esse tipo de coisa? Eu não estou pregando, eu estou afirmando com letras garrafais. Deus faz nós prosperar aonde as pessoas nos humilham e pisam na gente. Ah, esse aqui não vai dar nada, essa aqui não passa de um 0 à esquerda. Aí Deus, é isso que você pensa? Então eu pego ela, levanto ela para a glória do meu nome. Deus está fazendo isso com José, Deus está fazendo isso com ele. Eu acho que esse cara não tem perfil para pregar não. Aí Deus levanta ele como um grande pastor. Eu acho que esse aqui não tem chamada para obra não, não sabe nem falar direito. Aí Deus levanta ele para a sua glória. É isso que Deus fez com José. Capítulo 42, a gente finalizar. José, ele faz uma trama. 7 anos de fartura, todo mundo comendo do bem e do melhor, e José, homem de Deus, só guardando, só guardando, só guardando, só guardando. Os 7 anos de fartura acabam, vem os 7 anos de fome. A Bíblia diz que José, agora ele recebe muita gente de todos os lugares. Faraó diz assim, ó: vocês vão fazer tudo o que José. Faraó, mas eu quero comprar de você. Comigo não, vai resolver com José. Ele tinha a chave de tudo. A fome agora, presta atenção, a fome não começou no Egito, a fome era em todo lugar. A fome que bateu no Egito, ele bateu em Canaã. Agora Jacó estava também começando a ficar com fome. Agora os seus 11 filhos masculinos, homens, também estavam com fome. E aonde que eles têm que ir agora, irmãos? Para o Egito, porque eles ouviram falar que no Egito tinha comida. Eles ouviram falar que no Egito tinha coisa boa e que alguém lá foi um bom administrador. Jacó pega os seus 11 filhos, vai lá, 10 filhos, perdão, porque Benjamim não foi na ocasião. Vai lá. Quando eles chegam lá, nós queremos comprar. Aí José começa a trama: não, vocês não vieram comprar, vocês vieram aqui espiar a terra. Quando José bateu os olhos nos seus irmãos, ele dentro dele: é meus irmãos, mas não podia demonstrar que eram os irmãos. Ele agora é um homem poderoso, é um homem rico, e os irmãos que venderam ele iriam matar ele, agora está diante deles. E o sonho em Gênesis 37 agora está começando a se cumprir. Mas do 37 a 42, muita
muita água passou debaixo da ponte, 2 vezes vendido, foi parar no cárcere, esquecido, e ninguém tinha visto isso. Agora ele está no trono. Vocês são espias? Vocês não são? Não somos. Nosso pai se chama Jacó. Nós tínhamos 12 irmãos, mas um morreu, o outro não está aqui, e nós viemos aqui para comprar. Não, vocês são espias. Eles seguram um dos irmãos e José libera eles para ir lá e voltar. Quando eles chegam em casa, nós fomos lá comprar comida, e nós abrimos a boca do saco durante o caminho e vimos que tinha comida e tinha coisas preciosas. E o pai diz assim: volta lá. Ele diz: nós não podemos voltar, porque ele falou que quer ver Benjamim, que era o irmão de José, por pai de mãe e pai. Ele só tinha um irmão, pai de mãe e pai, que era Benjamim. Tem que voltar lá. O pai disse: vocês não vão sair daqui. Aí começou a comer, comeu, acabou a comida de novo. Jacó disse: vamos, meus filhos, vamos voltar para o Egito. Quando eles dizem: pai, nós não podemos voltar para o Egito sem Benjamim, eu não vou dar meu filho, o meu filho meu já morreu, que é José, eu não vou dar o outro. O pai insiste, até ele cede. Judá disse: é vida por vida, eu vou levar ele, eu vou trazer ele, minha palavra. Eles voltam com Benjamim para o Egito. Quem está lá? José, para receber eles. Eles comem, eles bebem. Você conhece a história? Quando eles vão embora, tem uma taça na bolsa de Benjamim. E opa, pode não, vamos voltar, você me roubou. Quando eles chegam diante de José, agora aqui para finalizar, quando eles chegam diante de José, José começa a se compadecer, vendo seus irmãos, lembrando: agora eu entendo porque tanto sofrimento na minha vida. Agora eu entendo porque para todos eles tudo deu certo, na minha vida deu tudo errado, porque Deus tinha coisas maiores para comigo. Ele sai de perto deles, vai para um lugar, irmãos, e a Bíblia diz que ele dá um grito. Ele tira de dentro do seu coração aquilo que está agarrado há anos. Ele chorou, ele gritou, ele esperneou, e a Bíblia diz que toda a casa de Faraó ouviu o choro de José. Ele volta para os seus irmãos, e agora eu vou deixar José relatar a própria história dele. Gênesis 43. Gênesis 45. Gênesis 45. Então José se não podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. Ficou só ele e os irmãos, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Verso 2: e levantou a sua voz e chorou, com voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu. Verso 3: e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Verso 4: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso 5: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Sabe o que estava acontecendo aqui? José estava dizendo: eu fui escolhido dentro da minha casa. O Senhor olhou e disse: é você. Você percebe que ele poderia dizer assim para os seus irmãos: vocês me venderam, isso foi injusto. Ele está dizendo assim: não precisa chorar não. Tudo que eu passei na minha vida era as mãos de Deus no controle. Deus sabia que se passariam 13 anos, haveria uma fome, e se eu não estivesse aqui agora, a minha família iria perecer. Agora deixa eu dizer uma coisa para cada um de vocês que estão aqui. Meu irmão, se você está sendo provado, se tudo para você é mais difícil que para o seu irmão, para o outro, se para todo mundo dá certo e para você não, glorifique ao Senhor, porque Deus vai levantar a sua vida, Deus vai levantar você para tocar, para abençoar, para abrir as portas, e
toda a sua família vai passar na porta que Deus vai abrir através da sua vida. Eu estou aqui porque Deus queria conservar, verso 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Segura aí, irmão. Sabe o que está acontecendo aqui? Lembra de Abraão? Falamos 3 mensagens de Abraão. Lembra sobre Isaac? Falamos 2 mensagens sobre Isaac. Lembra sobre Jacó na semana passada? Uma mensagem sobre Jacó. Sabe o que Deus está fazendo? Ele precisava preservar as 12 tribos de Israel. Ele precisava guardar todas as 12 tribos. Sabe o que Deus estava fazendo? Vendo lá na frente o que iria acontecer. Tem coisa que acontece na sua vida, como aconteceu na vida de José, que Deus não vai dizer: filho, senta aqui que eu vou te explicar. Não, você vai ter que caminhar, penando, pisando em espinhos, sendo caluniado, pisado, massacrado, porta fechando, ninguém entendendo, vão dizer como Jó: ele é um adúltero, ele está oprimindo os pobres, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Você vai ter que caminhar, meu irmão, quieto, calado, confiando na providência de Deus. Verso 8: assim não fostes vós que me enviaste para cá, foi eles não, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, olha o tamanho de José, irmãos. Deus tirou um menino e disse assim: ó, agora rege o Egito aí. Você vai dizer o que tom a música vai tocar. Você vai dizer em que temperatura o Egito vai andar. Deus levantou uma criança de 17 anos lá atrás. Quero finalizar porque meu tempo já foi. Como é que você quiser subir aqui, a cantora também pode ir chegando aí. Eu preciso que você saia daqui hoje consciente disso. Se você entender isso, eu estou satisfeito. Eu sei que alguns aqui têm fé, muita fé. Outros já têm uma fé pequena. Você precisa entender a aprovação de Deus na sua vida. Talvez você hoje faz parte de um grupo de pessoas aqui que está sendo rejeitado. Talvez você faz parte de um grupo de pessoas aqui que está sendo testado na sua fidelidade, lá no seu serviço, na rua que você passa, no trabalho, seja onde for, na escola, na faculdade. Talvez você hoje está vivendo na dependência de Deus. Você queria que muita gente socorresse você e ninguém socorre. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Romanos 8 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. 2 textos e a gente finaliza. Gênesis capítulo 50, verso 25. Gênesis 50, verso 25. Vamos lá, me ajuda aí no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Ok, vamos lá. Êxodo capítulo 13, 19. Êxodo 13, 19. Vamos lá no 3, bem forte, olha a igreja. 1, 2, 3. Hebreus 11, 22 na mesa. Hebreus 11, 22. Agora eu vou ler. Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos.
Quando José estava para morrer, pela fé, Deus trabalhou nele, moldou ele. Ele viu que Israel, que era o povo de Deus, estava sendo afligido pelo Egito. Ele disse assim: irmãos, eu vou morrer, mas fiquem tranquilos, Deus vai se levantar ao favor de vocês. Vocês vão sair do Egito, tá? Vocês não vão morrer no Egito, não. Vocês vão sair do Egito. Aí diz assim, ó: quando vocês saírem, não deixam os meus ossos aqui não. Pega os meus ossos e leva com vocês. Olha a fé desse homem. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Talvez hoje você está vivendo algo que você não gostaria de viver. Talvez hoje você está passando um processo na sua vida doloroso. Mas eu quero profetizar na sua vida que vai passar. Eu quero profetizar na sua vida que você vai sair mais forte do que você está vivendo agora. Glória. Eu quero profetizar que muitos ainda vão olhar para você e vão ter que ver que tudo que você passou era a mão de Deus te levando para lá, era a mão de Deus te puxando para cá, era a mão de Deus empurrando você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Tatiele, por favor. Fica de pé para a gente agora. Vamos louvar o Senhor. Fica de pé. Te agradeço. Quem começou uma boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua mão Ele tudo cumprirá. Basta os céus e basta a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O tempo vem a todo instante pra quem minha fé roubar, dizendo: você já ganhou demais. Agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso avisar. O que foi que aconteceu? Ouvi a voz de quem? A voz de Deus bradar. Sério, vamos. E agora eu vou subir. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a sua cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque Ele é fiel. Quem começou a subir na maneira do seu tempo, Ele nasce os céus. Sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele. Olha só, pastor. O homem se prometeu e depois se arrependeu. Oh, meu Deus, é verdade. Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar, é mal. E depois ele foi embora. Oh, meu Deus.
Tem alguém aqui nessa noite que talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu quero convidar você, quero orar pela sua vida, eu quero estender as mãos sobre você, eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração para que o Senhor possa falar contigo. Alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer tomar essa decisão nessa noite? Se tiver, eu gostaria que você viesse à frente. Talvez você não quer vir sozinho, chame alguém do seu lado e fala: vai lá comigo, eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se tiver, eu quero que você venha, não fique com vergonha. Talvez você está retraído e você: não vou não, eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Alguém para Jesus? Todos fechem os olhos, por gentileza. Fechem os olhos. Se você entrou aqui nessa noite e você ainda não tem a convicção da sua salvação, essa é a noite que o Senhor te chamou para aperfeiçoar a sua fé. Você não pode olhar nem para a esquerda nem para a direita, você tem que olhar para cima, você tem que olhar para Cristo. Se o Senhor te trouxe aqui, foi porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. O mesmo Deus que esteve com as mãos sobre a vida de José é o mesmo Deus que pode estar com as mãos sobre a sua vida. Aonde você está, se você está no teu banco, saia do lugar. Dê esse passo de coragem, dê esse passo de fé. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A Bíblia diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprende comigo que sou manso e humilde de coração. Aonde você está, se você entrou aqui, eu convido a você. Se você está aqui, esta é a sua hora, é o seu momento de entrar de uma vez por todas na presença de Deus. Cruze hoje o corredor e os portões celestiais. Deixa Deus acessar o teu coração, a tua mente. Deixa Deus mudar a tua vida, minha irmã. Deixa Deus mudar o rumo da tua história, meu irmão. O mesmo Deus que esteve no controle de tudo da vida de José é o mesmo Deus que está hoje com o cetro estendido para você. Ele está aqui nesta noite, Ele quer te dar a vitória, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o cenário da tua vida. Talvez você não sabe o que é ter uma vida governada por Deus, mas Ele está aqui hoje. A Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor. Quantos sermões serão necessários para você tomar essa decisão? Quantas noites, quantos cultos e louvores e palavras serão necessárias para que você tome essa decisão? Se você está no seu lugar e você precisa se acertar com Deus, entregar a tua vida a Deus, eu te convido, vem à frente, eu quero orar por você. É a sua noite, é a sua oportunidade. E se você, irmão, puder interceder comigo, eu te agradeço muito. Você está no nosso meio.
Você está aqui. Se houver algum homem de Deus ou mulher de Deus que talvez precisa convidar e dar o primeiro passo para essa pessoa, este é o momento. Eis o corredor estirado para você aberto. Eis a mão de Deus hoje estendida sobre a sua vida. A rejeição não vai te parar. As calúnias, as dificuldades, as pressões, as prisões não vão te parar. Eis esse corredor estendido para você. Eu digo em nome do Pai. Existe alguém aqui? Talvez não teremos próxima terça-feira, não teremos fé de Moisés. Eu digo 2 em nome do Filho. Você está aqui. 3 em nome do Espírito Santo. Que Deus te conceda uma nova oportunidade. Vamos finalizar alegre. Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce divina consolação do Espírito Santo, todos aqueles que aguardam a breve volta de Jesus, diz: vai em paz até terça-feira que vem, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.